Olá, boa noite. Deus abençoe a todos que está junto conosco aqui. É um prazer estarmos junto aqui no estúdio 304. E esse será um momento importante. Temos alguns convidados aqui que vai participar conosco e eu acredito que vai ser bênção. Nós vamos começar com a oração, agradecer ao Senhor por este momento e assim já quero dividir as oportunidades para que todos se apresentem em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, graça nós te damos e agradecemos por este momento. Quero te louvar, te agradecer por esta oportunidade. Pai, que tudo que for tratado aqui, o teu nome venha a ser glorificado. Abençoe a vida de cada um, é o pedido do meu coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aqui quem está falando é o pastor Lenilson. Nós estamos aqui para participar deste momento. E eu quero aqui me apresentar dizendo que você é o nosso convidado todo especial para participar conosco. Esteja atento, que com certeza será bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Também quero fazer aqui o mechan. Toda sexta-feira, às 20 horas, estaremos ali na Rádio Gen, com o programa Reaviva. Tem sido uma bênção, a vida tem sido transformada, impactada pelo poder de Deus. Amém? Eu quero aqui já estar apresentando, está conosco o nosso pastor Ribo Alves. Shalom, meus amigos internautas, né? Que está aí pelo Orkut, pelo Instagram. Parabenizar aqui ao estúdio 304, Osasco, muito top, é a primeira vez que estamos por aqui, uma alegria, e parabenizar também o senhor pastor Lenilson. Eu ainda sou meio ruim de Instagram, estou aprendendo algumas coisas, mas vamos aqui, vamos tocando um assunto aqui. Glória a Deus. Também é um prazer estar recebendo aqui nos estúdios do 304 o nosso querido irmão Rômulo Bispo. Boa noite, meus irmãos, meus queridos amados aí do outro lado da tela. Para mim é uma satisfação e uma gratidão desde já pelo estúdio 304 e para os meus irmãos e pelo convite do nosso amigo pastor Lenilson. Glória a Deus. Também nesta noite está conosco, e eu quero estar aqui já dividir a oportunidade. Está conosco o nosso pastor missionário Josué Souto de Guatemala. Graças e paz, amados, boa noite para todos os amigos, irmãos, para todos aqueles que vão estar acompanhando este tempo de debate, este momento, onde vamos a enriquecer o nosso conhecimento. Para mim é uma honra e eu agradeço a Deus pela oportunidade, também o convite do pastor Lenilson, também aqui os companheiros, o pastor Ribô, também o nosso irmão Rômulo também, e também aí a nosso pastor Jota, que está nos controles e que vai nos ajudar muito para transmitir este podcast. Que Deus abençoe. É isso mesmo. E graças a Deus pela vida do nosso pastor JB, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. E vamos entrar aqui num tema, pois estamos chegando ao final do ano. Todos os anos, vocês, quando chega essa data, é uma data de bastante alegria. Eu vi na parede furando aí, quebrar o gelo. Comemoração. Se você estiver ouvindo algum barulhinho aí meio esquisito, é alguém que está mexendo em obra esse horário. Infelizmente está passando aqui, mas isso faz parte. Mas vamos continuar. Independente disso. Então, como eu estava falando, o tema, vamos falar a respeito do que é o Natal. Nós vamos dividir algumas opiniões e, com certeza, o pastor Ribô, Rômulo Bispo e o pastor José Souto, ele vai nos explicar o que é o Natal, o significado do Natal, a importância do Natal e por que se comemora o Natal. O tema vai ser importante, com certeza você vai ficar ligado aí e vai aprender muito, assim como eu também. Será um prazer dividir esse tema com os nossos irmãos aqui presentes. Já quero passar a oportunidade aqui para o pastor Ribo Alves falar na sua visão e naquilo que ele acredita, baseado naquilo que ele pratica, que é a sua fé, o que é o Natal, pastor. Bom, vamos lá. Vamos primeiro etimologicamente, né? Entender o sentido. O Natal é nada mais nada menos do que uma data que se completa, né? O que se comemora o nascimento, ok? E agora a questão dessa festa, nós precisamos entender
o significado dela. À luz da Escritura, no conceito judaico-cristão, a gente não acha essa data, ok? Então, já começo bem por aí, né? Por quê? A Bíblia é bem clara em dizer que Deus deu 7 festas para Israel, ok? Eu estou falando à luz da Escritura, né? Eu vou resumir aqui em Levítico 23, no livro de Esté, nós vamos ter a festa do Purim, que hoje é uma festa praticamente para crianças, né? E nós vamos ter um versículo em João, o Evangelho de Jesus, João 10, 22. É muito bom você anotar 32, é o único versículo que tem no Novo Testamento, né? Que muitas pessoas confundem também, porque essa festa, ela cai... O calendário judeu é um calendário lunar. O nosso, que é regido por Roma, é o solstício, né? É o sol. Então, vamos lá. Capítulo 10, verso 22 mesmo. E em Jerusalém havia festa da dedicação. Então, essa festa da dedicação, ela é chamada como a festa da Hanukkah, festa do candelabro, festa das luzes. Então, biblicamente, nós vamos encontrar 7 festas que Deus, você pode ler lá em Levítico, eu não vou ler aqui tudo, né? Capítulo 23. Você vai ver 7 e outra coisa. Só lembrando que Deus ordenou essa festa, não foi para as nações e nem para a igreja, ok? Porque o salmista fala que Deus deu leis, estatutos, e para nenhuma outra nação conhece, para não ter o problema. O grande problema hoje lembrando também que os reformadores, tanto Lutero como Calvino, eles eram antissemitas. Poucas pessoas têm coragem de dizer isso. Antissemita, e que aí a famosa, inclusive sexta-feira eu vou estar falando um capítulo 2 e 15, os judeus, a nação de judeu, inimigo das nações da igreja. Não, eu vou estar falando isso no meu programa, era hoje, mas eu vim aqui atender o senhor. Glória a Deus. Então é muito importante a gente observar. No contexto bíblico, nós não encontramos um mandamento direto de Deus para festas. Isso é uma festa originária, depois o pastor Souto vai falar, e aí a gente vai endossar com alguns outros pontos. É isso aí. Glória a Deus. É isso, pastor José Souto, o significado do Natal no seu entendimento, conhecimento. Acrescentando as palavras do pastor Rivon, é muito importante pontualizar em vários aspectos. O pastor, ele falava a respeito que esta festividade não é algo que explicitamente as escrituras chamam o povo cristão a comemorar. Até porque quando nós vamos ao mesmo alicerce de nossa fé, basicamente tem alguns eventos importantes que dão vida à nossa fé cristã. Primeiramente, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, o dia domingo, nós na Igreja Céu estamos comemorando mais uma Santa Ceia. E justamente, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele diz que nós comemoremos, toda vez que comemoremos a ceia do Senhor, diz que anunciamos sua morte até que ele venha. Então, claramente, nós encontramos, né, uma chamada do Senhor ao povo a comemorar toda vez que seja possível. Nossa esperança também... A morte e a ressurreição, né, pastor? Morte e ressurreição. Okay. Só o retorno de Cristo Jesus também é algo no qual nós temos que basar a nossa esperança. Cristo morreu, ressuscitou e ele voltará um dia. Mas, quando nós falamos a respeito do nascimento, não encontramos um mandato nem direta nem indiretamente de parte do Senhor Jesus. É nesse ponto que daqui a pouquinho eu quero perguntar a respeito da data que nós somos acostumados a comemorar o dia 25 como o nascimento de Cristo. Nós vamos entrar nesse detalhe, mas eu quero também aqui passar para o nosso querido irmão Rômulo, ele falar a respeito também, no seu conhecimento, no seu entendimento a respeito do Natal. Pastores, eu ainda sou muito leigo em se falar disso.
por ser, não só por ser um jovem ainda que tem pesquisado, né? A gente lê um pouco sobre esse assunto, em alguns aspectos, desde quando a gente é criança, vem dos nossos pais, né? Eles falam que o Natal explica que Jesus Cristo nasceu, é uma coisa linda, mas aí quando você começa a ler em algumas coisas, às vezes eu costumo ler, né? Já em alguns outros países fala que eu estava lendo aqui, que tem uma parte que diz assim, que em uns outros calendários bíblicos é celebrado em setembro, é celebrado em outubro, e é romano, né, que eles celebraram em dezembro, não é isso? Então, exatamente. É isso que a gente precisa entender. Como é que surgiu a ideia do nascimento de Natal? Então, e assim, nas Escrituras nós não encontramos. Isso. E aí fica aquilo. Quando você começa a pesquisar, aí gera uma dúvida. O que é? O Natal realmente é uma questão para comemorar o nascimento de Jesus Cristo ou é só uma data específica? Então, essa é uma das discussões e um tema que fica, que se não encontra na Bíblia realmente essa data, não tem na Bíblia, não é isso, pastor? Não, biblicamente não. Agora sim, se nós estudarmos o livro de Daniel, pegar a profecia que Daniel vai falar, o tempo do nascimento do Messias, nós temos que tudo entender o entendimento do nascimento. Daniel vai dar a data do nascimento de Cristo e a morte, mas isso não é em dezembro. Então você precisa entender a profecia de Daniel, que não é o caso aqui. Depois a gente pode vir no outro podcast e a gente pode explicar isso detalhadamente, entendeu? Até o nascimento de Cristo, até a sua morte. Isso a gente pode chegar em 5 dias antes da Era Comum, né? O nascimento de Cristo. E quando você pega o calendário judaico, ok? E você vai ver que ele vai nascer no mês de Nissan, provavelmente março ou abril. Exatamente. Ok? Então, esse é o ponto bíblico. A gente pode, outro dia aqui, falar sobre isso também, não tem problema. E é justamente, pastores... Agora, nós precisamos saber quem que inventou essa história de Natal e Papai Noel. Isso. Não, é esse ponto que a gente precisa chegar. Nós vamos chegar. E vamos chegar e vamos debater aqui, porque o Papai Noel foi colocado na história do Natal. Se toda a humanidade se comemora cristão, e uma pergunta, o nascimento de Cristo, mas uma pergunta para todos, pastor Ibor, Rômulo Bispo, pastor Josué Soto, o Natal, ele é uma festa pagã ou uma festa cristã? Pagã. O senhor quer falar, pastor Soto? Eu considero, amados, que muito, de fato... Se quiser falar também, pode falar, João, porque eu falo bastante. E festividades que nós temos, tem um trasfondo sempre misturado com paganismo. De fato, para adiantar um pouco esse ponto de qual foi a data que Cristo Jesus nasceu, quando nós vamos ao estudo da palavra, principalmente no Novo Testamento, vários pontos aí que precisaríamos ir unindo, nós tiramos a conclusão que quem nasceu o 25 de dezembro não foi Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, como falou o pastor, isso teríamos que ser mais preciso e mostrar bases bíblicas aqui, algumas referências intrínsecas que nos vão a levar e conduzir para ter uma ideia básica que quando Cristo nasceu, que não foi em dezembro, quem nasceu 25 ou se comemorava o nascimento, é o solstício de verão. Exato. Dia 25 de dezembro. A Igreja Católica, logicamente, né, ela fazendo uma mistura entre paganismo e cristianismo. Só um detalhe, pastor. Nós temos que entender que Roma, quando ela subjugava, esse é um ponto importante, quando ela subjugava as nações, Rômulo, ela não mexia na religião, para não ter problema com as nações. Entendeu? Qualquer nação que você mexa, porque a Bíblia confronta, porque a Bíblia ela vai confrontar as outras nações que servem outros deuses e outras ideologias, porque a gente entende que as Escrituras vai trazer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador, né? E eu só entendo à luz do conceito judaico-cristão, eu não consigo ver outra parte. Então,
Roma, ela não mexia. Então, eu vou te falar. Antes de existir São Nicolau, quando Roma cai, o Império Romano, não é a Igreja Romana, eles trazem para a Europa o costume dos bárbaros, ok? Tem muita cultura na Europa vinculada lá dos Vikings e dos bárbaros. E aí, quando tinha... Esse é o começo, não é nem o São Nicolau, que era um monge, era tipo um monge turco. Vou chegar lá. Então, era eles falavam que era o velho inverno, que era o velho inverno velho. Que se você aí aparecia esse inverno velho na sua porta, e se você desse alguma coisa para ele, você ia passar por bem, ok? E agora, o que acontece? Depois de algumas décadas, há quem diga que aparece esse monge chamado Nicolau, né? Esse Nicolau, algumas tradições, eles falam que um pai queria vender uma menina e ele deu moedas de ouro. Outros, isso aí você pode pesquisar no Google, você vai achar lá, entendeu? Outros diziam o seguinte, que eles, eu vou falar tudo num fôlego só para, entendeu? Outros falavam que ele colocava, não sei se ele ia achar, a ideia melhor é essa da criança, que ele colocava moedas, algumas na chaminé de algumas casas, né? Eu não sei se ele ia achar tanta moeda de ouro, né? Então por isso que eu fico com a primeira concepção de dar uma moeda de ouro para resgatar. Depois de algumas décadas, né? Aí a gente precisa consultar Roma, porque eles devem ter lá a data. Depois de algumas décadas, eles dão eles canonizam, né? E chama São Nicolau. Aí vamos lá, onde apareceu a ideia pra gente... Onde apareceu a ideia? Lá pro ano de 1910, apareceu um alemão que eu esqueci, eu estou procurando o nome dele aqui. Ele fez o Papai Noel tipo um gnomo. Eu tenho o nome desse alemão, ok? Ele fez tipo de um gnomo, né? Aí depois lá, em 1930 e pouco, na década de 30, aparece um outro que tem quase o nome de Haddon Spurgeon, uma coisa assim, não Spurgeon. Ele era tipo o CEO, entendeu, Rômulo? Ele era o CEO da Coca-Cola. Então ele, com a ideia de vender a Coca, ele fez o Papai Noel vermelho. Lembrando que se a gente voltar, todos os bispos de Roma eram o quê? Vestidos de quê? E o Papa de vermelho, ok? Então tem essas duas fusões. Aí nasceu o Papai Noel. Aí ele colocou o CEO, vou usar a linguagem hoje, o CEO da Coca-Cola, né? Quando eu vou passar a bola para vocês, e aí eles colocam o Papai Noel um pouco mais alto, porque o alemão criou e jogou na revista alemã lá o Papai Noel é um gnomo. Então o pessoal fala, mas esse Papai Noel não está com nada não, ele é muito menor. Então o senhor teve a ideia, bom, eu vendo aqui o produto da Coca e coloco o Papai Noel alto, de barba branca e barrigudo. Então, maravilha. Então, nós vamos detalhar mais ainda a respeito mais profundo desse tema, introdução incluída do Papai Noel. Mas você que está ligado conosco pode participar, mandar a sua opinião. Estamos aqui abertos para debater esse assunto. E se você tiver, pode entrar em contato conosco e a gente vai dividir essa opinião. Então, só para resumir, então, o Natal foi fixado através do Império Romano. Correto? Por Constantino, se não me falha a memória. Constantino. Isso. Então, e por que eles usavam essa questão? Porque os romanos, para evangelizar, para mim, na minha visão, o povo pagão, eles criaram esta festa no século III. E então eles aproveitaram essa oportunidade e iniciar esta festa para aquele povo pagão
pudesse ficar à vontade a ponto de ser evangelizado. Correto isso, pastor? Particularmente, eu tenho esse posicionamento. Eu considero que parte das festividades que hoje temos, que não tem um trasfondo bíblico, vem justamente dessa função do Estado, Império Romano, com o cristianismo. De fato, nós hoje entendemos, né, por muitas fontes extrabíblicas, que a Igreja Católica, a igreja que hoje nós conhecemos como Igreja Católica Romana, ela tem justamente início no século III depois de Cristo. E qual foi a motivação de eles adoptar certas práticas que provinham do cristianismo judeu-cristão e elas misturar com o paganismo? O Império Romano, logicamente, ele tinha muitos interesses e, logicamente, eles vieram e procuravam diferentes formas de como eles implantaram o poder em muitas nações. E nesse momento se diz, por várias fontes, que Constantino ele teve uma revelação e nessa visão ele viu uma cruz. E essa cruz trazia uma mensagem. Na mensagem ela diz "E hoc signo vinces", em latim, que vamos a passar para o português, que bom, eu quando estudei isso, eu li em espanhol, mas em português diz, em espanhol é "por este signo vencerás". Então, a visão que Constantino, ele narra, que ele recebeu, ele foi instruído, segundo ele, pelo céu, para, através da religião católica ou cristã, ele vencer as demais nações. Então, logicamente, ele implantou algumas leis. Entre algumas leis que ele implantou, foi que todo aquele que se tornara cristão ia ser exonerado dos seus impostos. Então existe, logicamente, como hoje existe, hoje em dia, muita gente adopta a fé por conveniência, não por conversão. Então muita gente adotava o cristianismo, mas não por conversão, não por uma convicção do Espírito Santo. De nascer de novo. Exatamente. Senão por um interesse socioeconômico. Todo mundo falava, não por isso, pastor, que a igreja romana, ela tem seus montes de símbolos. Exatamente. Né? E seus santos. Porque é interessante para ela, para manter o poder. Né? Exatamente. Então, nesse momento, não que dentro do catolicismo não exista também católicos sérios e fiéis. Isso é um tema, um apartado muito importante de esclarecer. Mas nós, guiando-nos através da religião, nós entendemos que, logicamente, como o Natal tem muita festividade que tem um trasfondo. Então, eu particularmente, eu vejo 3 pontos principais pelos quais nós teríamos que falar do Natal. Independentemente se nós discrepamos, estamos a favor ou em contra de praticar. Número 1, a história. Sim. Temos que ir para a história, saber aonde foi que nasceu essa festividade. Número 2, que é o que a palavra do Senhor vai nos falar, que é o mais importante. E número 3, a finalidade que cada um de nós vamos a dar à atividade. Porque, embora ela tenha uma mistura, depende de cada um de nós qual é o tipo de finalidade que vamos a dar. Porque quem comemora, para acabar, quem comemora Natal no mundo tem uma finalidade totalmente diferente a quem comemora com um conhecimento bíblico. Exatamente. Então, só para lembrar que os bárbaros faziam essa no inverno, esse tipo velhinho, ele era um tipo filão, né? Um filador, né? Serrador, como fala, ele só pedia. Então, isso foi no século IV, tá? E depois de 5 séculos, então no século IV ainda passou 500 anos para aparecer a prática depois de São Nicolau, ok? Que era turco. Só para os irmãos saberem. Então, só foi lá no século IX que São Nicolau foi. E aí, no comecinho do século XX, né, nós estamos no século XXI, lá em 1900 e pouco, eu consegui o nome desse cara aqui, ó,
o alemão, ele era um designer, não, no fim do século XIX, ele era um desenhista alemão, Thomas Nast, né, em português, N-A-S-T. Ele teve a ideia de incorporar novos elementos à imagem do bom velhinho. Aí o nome do outro lá que colocou a barba e tal, estou falando Haddon, ele tem o mesmo sobrenome de Charles Haddon Spurgeon. Haddon Sandblom, né, da Coca-Cola. Então, a gente entende que essa raiz, ela completamente, vem dos bárbaros. Roma, depois de 5 séculos, coloca Nicolau como carimba como um personagem, né? O santo, pilar. exato. Coloca ele como um santo oficial da igreja, né? E aí vem esse alemão, faz o gnomo, né? E aí depois vem o Haddon Sander, não sei o que, fazendo o CEO com a ideia de vender o Papai Noel com a Coca-Cola. Então isso é muito importante, porque para mim, eu celebro a morte, como o pastor foi muito bem claro, eu celebro num culto de ceia a morte e a vinda de Cristo, né? Não celebro o menino Jesus. Pegando o gancho aqui que o pastor fala, então, assim, o que eu estou entendendo aqui é que, assim, na verdade, o Natal foi criado como se fosse um marketing, porque tudo envolve o que? Envolve a Coca-Cola. Exatamente. Porque, assim, quem tem a maior teoria do Natal aqui é a Coca-Cola. Serve de quê? Serve de um comércio, onde que quando chega nesta data do ano, é uma época que é divulgado muito se a Coca-Cola, vira um comércio. Quando fala assim, o Natal é pagão, não é cristão. Por quê? Exatamente. Você come peru, embora algumas pessoas, mas a demanda do peru aumenta quando? O Chester. Então aí tem a questão comercial. Aqui um fator muito importante, pastor, antes de passar. Eu não estou falando nem do simbolismo, tá? Eu estou falando. Devolver a palavra ao pastor Lenilson. Amados, aqui é muito importante que aquele que nos está acompanhando não tire conclusões muito rápido, porque nós apenas estamos desvendando, porque nós temos que ir à palavra, nós temos que fazer um equilíbrio, porque senão muita gente com as nossas palavras até agora, elas podem ficar desmotivadas e vão falar, vão chegar com o seu pastor, vão chegar com o seu líder e vão falar, pastor, aí eu escutei um podcast de uns pastores que falaram contundentemente, não comemorar o Natal. A gente o que está fazendo é unindo diferentes referências históricas e vamos entrar ao ponto mais importante, o bíblico. O que a palavra diz? Qual é o ponto de equilíbrio? Porque, afinal das contas, ao povo do Senhor, quem nos regula, quem nos comanda, é a palavra do Senhor, pastor. Então, há muita coisa ainda por falar. Lembrando que o Natal, ele simboliza alegria, né, solidariedade, e o clima fica legal mesmo, todo mundo fica bonzinho no Natal, na véspera, né? É exatamente esse ponto que a gente vai chegar, mas a gente precisava debater para saber a história, a origem. Nós estamos falando como começou o Natal, a origem do Natal. Então, nós estamos falando do período histórico que começou e deu início a esta festividade conhecida como dias atuais, como festa de Natal, que para os cristãos é o nascimento de Cristo, se comemora o nascimento, mas a gente está tentando explicar aqui para os nossos ouvintes que estão participando aonde surgiu, aonde começou. E que foi no período do Império Romano, como a gente acabou de falar. Século IX. Então anota aí, século IX. Através do imperador, a qual tiveram a oportunidade, e foi frisado aqui importante no meu raciocínio. Na verdade, pastor, só uma pequena correção, não foi Constantino que fundou o Natal, foi a Igreja Romana. Ok, que no século Sim, nós fazíamos referência, né? Que Constantino foi quem chamou e misturou o cristianismo com o paganismo, né? Isso foi no século III. Agora entendemos que, pastor, muitas das festividades que provêm do Império Romano, entendemos que é uma figura progressiva, é algo que vai se formando ao longo dos séculos. Eu concordo, mas eu estou falando, mas quem institucionalizou? Oficialmente, podemos colocar, e isso já pode falar, então, meus amados, foi institucionalizado por Roma no século IX.
Ok? Tanto é que você sabia, Romo, ensinaram lá no Piauí, quando o senhor não era crente, que o dia de São Nicolau é dia 6 de dezembro. Roma comemora, porque você sabe que cada santo tem uma data, né? O 12 de outubro é o 12 de outubro aqui no Brasil, que se comemora. Crianças e outras coisas. E o dia da padroeira, não é Padroeira, isso? parecido. Então, só para os irmãos entender, né? E aí, só quero pegar o gancho, né? Nós não vemos no Novo, nem no Antigo, que eu já disse, e nem no Novo Testamento, você não vê a igreja, Novo Testamento, vamos só no livro de Atos, você não vê a igreja e nem as epístolas. Vamos pegar as epístolas de Paulo, que Paulo é chamado para pregar para os goim, é uma palavra hebraica que quer dizer gentil. Isso é muito importante, pastor, senão a gente não vai chegar num acordo, entendeu? Você não vê a igreja comemorando o nascimento, a igreja. Aí é onde você vê um cumprimento de uma profecia bíblica, né? Aonde os pastores encontram Jesus lá, eu vou ter que falar no original, Betlehem, em Belém, para se cumprir a profecia de Miqueias 5, ok? E depois, outro mito, né? Outra coisa que se existe é que tem os três reis magos. Isso não existe. Não existe. Não existe, ok? Que na verdade esses 3 reis magos. Aí a pergunta fica, pastor, onde nós vamos encontrar Jesus com 2 anos de idade? Nós vamos, os astrônomos que vêm numa grande caravana, né? Isso é histórico, tá? Ninguém conseguiria vir de canto nenhum, ainda mais do Iraque. Eles vêm naquela profecia de Balaão e uma estrela sair de Jacó. E essa estrela era literal, ela brilhou. Então, só para resumir, quando Jesus nasceu, quando Jesus vai para Belém, quando Maria e vai para o censo, Jesus nasce em Belém, Jesus fica 40 dias só. Então a estrela, isso é profundo, hein? A estrela está brilhando sobre Belém, ok? E os astrônomos, o senhor prega sobre isso, os astrônomos, eles estão olhando lá do Iraque, a estrela brilhando. Depois de 40 dias, pela lei levítica, pela lei dos parturientes, Jesus tinha que ser apresentado aonde? No templo. Então eles saem de Belém e vão para Jerusalém, ok? Então, de Jerusalém, Jesus é apresentado e eles vão para onde? Tem uma profecia que Zacarias fala que o meu filho vai ter que vir do Egito. Então, Jesus, por quê? José e Maria, na verdade não se vê Maria na escritura hebraica, se vê Miriam, ok? Você vai encontrar Jesus, sabe, levando aonde? Na casa. O Novo Testamento fala na casa. Então tem duas diferenças. Jesus é encontrado na manjedoura não com os supostos reis. Jesus é encontrado 2 anos depois. Como Herodes se vê iludido, e aí está a grande resposta, por isso foi o maior genocídio de crianças da época, né? Ele manda matar as crianças de 2 anos. Por quê? Porque quando esses eruditos chegam em grande caravana em Jerusalém, isso está registrado no Evangelho de Jesus em Mateus, os magos, né? Magos aqui não é bruxo, tá? São homens eruditos, tá? Que o povo gosta muito a teologia da substituição, e muitos intérpretes mais fizeram um desfavor do que as escrituras reais. Então, nós vamos encontrar esses homens voltando por outro lugar, porque Deus aparece e revela para eles, o Espírito Santo de Deus, assim diz a Escritura, né? E aí está na Bíblia católica, está na Bíblia cristã, está na Bíblia, tanta Bíblia que criaram aí, mas os originais, e também José recebe uma revelação, e ele, vai para o Egito, ok? Então isso é muito importante. Então depois daí, eu tenho que dar toda essa volta. Depois daí, a gente não vê a igreja primitiva, que é constituída de apóstolos, judeus e membresia judaica, ok? Você não vê. Você não consegue entender a igreja pura, né? A igreja primitiva, né? Você não vê comemorando
o nascimento de Cristo. Pelo menos é o que a Escritura fala. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais profundo. Nós falamos sobre o contexto histórico do Natal, a origem do Natal. E eu gostaria, e o pastor foi aqui categórico em explicar para nós, que a igreja primitiva ela não comemora o nascimento de Cristo. Mas eu quero citar aqui um ponto... A igreja primitiva. Citar aqui um ponto para nós aqui debater um pouquinho. Falamos do Natal. O que é o Natal? Aonde originou o Natal? A gente explicou aqui, resumimos alguns assuntos. Agora, trazendo, para depois, no final, a gente entrar no contexto bíblico para a gente concluir. Trazendo para os nossos dias atuais. Porque o Natal, para as pessoas, se sente mais sensível. Porque essa data gera, quando chega esse período natalino, ou no mês de dezembro, as pessoas ficam mais, ama mais, fica mais sensível. Qual o motivo? Bom, houve uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, né? Eles pararam no dia, né? Mas isso é uma hipocrisia. Eu falo com o meu irmão hoje, eu estou falando para mim, né? Eu falo com o meu irmão Souto, falo com o irmão Rômulo, ele é Rômulo Bispo, não é que ele é bispo não, o sobrenome dele, tá, meus irmãos? O pessoal pensa que ele é bispo, né? O sobrenome do irmão. Então, é o seguinte, aí amanhã eu estou querendo tacar tiro. Então isso para mim, mas parou. Agora, isso é de particular de cada um, né? Entendeu? Porque na verdade o Natal a gente vê, a Bíblia condena a embriagação, né? Então a gente vê um Natal, as pessoas com coração bom, mas uns, eu estou falando, né? Como um cidadão, eu vejo pessoas se embriagando, se drogando, se prostituindo. A gente não vê algo que o contexto bíblico para nós fala, né, em santificar, em viver em comunhão, né, em realmente ser prestativo, né? Então a gente vê mais o que eu vejo, como o Rômulo falou, é um consumismo, né, que não traz nenhum sentimento agregador no sentido de espiritualidade, né? Então, exatamente. Eu gostaria de perguntar para o Rômulo Bispo, no seu entendimento, conhecimento, por que as pessoas ficam mais sensíveis, ficam mais amorosas, coração mais aberto, só no período mais desse Natal? É aquilo que a gente falou lá no início, né? O Natal hoje ele se tornou não só uma data comemorativa, sim, é uma data que as pessoas se sentem um pouco mais abraçadas quando chega essa época, estão mais próximos da família, onde que a família tem, assim, se reúne mais. Se você prestar atenção, é uma das datas, mais que aniversário, você completa ano, tal dia, mas quando chega no Natal, as famílias, elas começam, vamos passar o Natal toda a família reunida. E aonde que faz o quê? O que acontece com isso? Gera um comércio, não é simplesmente só o nascimento de Jesus, porque quando passa o Natal também todo mundo, o que acontece, né, Josué? Cada um segue seu destino novamente. E realmente, onde que está o amor? O amor de Cristo nessas pessoas, porque o Natal, eu acredito assim, que o Natal deveria ser como a gente, todos os dias, vivermos um para o outro todos os dias, mas como se diz a lei, 6 por 1, o Natal é 364 por 1. O Papai Noel, exato, só aparece uma vez, né? Sim. Agora, eu volto a dizer, eu estou dando um ponto bíblico, ok? Eu sei que tem muita gente que não vai aceitar até então, porque tradicionalmente, ele está acostumado a celebrar o seu Natal, com o seu Chester, com o seu peru, com as suas uvas passas, que até um presbiteriano faz, um assembleano faz, né? Por exemplo, só para vocês entenderem, aonde nasceu a ideia do bolo e da vela, você sabe?
Não, essa eu preciso... Você precisa saber? Então, era para a deusa Artemis. Eu fazia o bolo, Artemis é uma deusa grega. Sim, okay? aí conheço. Você fazia o bolo, acendia as velas, você estava fazendo o Natal, a data do seu aniversário, ou seu filho, ou enfim, os seus amigos, mandava soprar e dentro da tradição grega romana, né, ela assoprava e aqueles ventos da vela, aquela fumaça, espantava tudo aquilo que era de ruim. Guardou aí? Guardei. Tá bom? Mas é isso aí, a gente vai entrar... É que nem o pinho, é que isso é muito vasto, entendeu? A madeira do pinho lá. Aonde o camarada falou, não, mas o pinho... o pinheiro, né? Sim. O pinheiro, a madeira do pinho vem do pinheiro, né? Mas porque o pinho, pastor Ribor, ele representa, legal, ele representa a solidez no inverno. Mas você não vê, você vê a figueira representada por Israel. Exatamente. Você não vê o pinho, você não vê a árvore de pinheiro. Tá, você pode simbolizar tanto quanto tantos outros. Aí eu posso simbolizar animal. Mas eu estou dizendo que no contexto bíblico, porque tudo que se é extra-bíblico, ou nós, só uma parte, ou nós aprendemos. É que nem a gente colocar as festas julinas dentro das igrejas cristãs, que foi instituída pelo paganismo romano. Exatamente. Exato. Eu gostaria... Só isso, pastor, porque ou a gente, Salmo 119, o verso 164 diz assim: muita paz tem aqueles que amam a tua palavra. Okay? Tem vários versículos, né? Ou o profeta Isaías, ele vai combater o paganismo e o misticismo quando ele diz: aquele que não andar sobre a palavra não verá a alva. E isso é um assunto muito sério. A gente não pode ser muito maleável dentro do que a Bíblia contesta, né? Então eu estou tranquilo a respeito disso, né? Eu não tenho problema com isso. Eu tenho um problema em celebrar o menino Jesus. Meu Jesus, ele está assentado à destra do Pai, e a qualquer hora vai vir buscar a igreja. Glória a Deus. Meus irmãos que estão participando conosco, nos ouvindo, estamos aqui debatendo esse assunto. Tem algumas pessoas estão acompanhando pelo Instagram. Tem alguma pergunta aí, Rômulo? Tem alguma dúvida? Nós estamos vendo aqui, alguém está participando. Tranquilo, tem um pessoal que está participando, depois a gente fala. Glória a Deus, glória a Deus. Então é isso. Pastor José Soto. Pastor, eu gostaria de acrescentar algo mais baseado na pergunta que o pastor estava fazendo. Por que é que hoje as pessoas se tornam em boas pessoas para a época de Natal? Porque isso, eu particularmente eu vejo, sendo restrito à sua pergunta, tem um conjunto de interesses. Nós já falamos, né, que estas festividades tornam-se uma fonte de comércio para muita gente. Então, embora não tenham essa finalidade espiritual, tem muita gente que logicamente está aguardando as festas do fim do ano, porque logicamente aproveita para fazer comércio. Agora, deixando isso por um lado, também existe um interesse cultural. Boa parte da festividade que hoje nós conhecemos como Natal é algo que tem se gerado, essa versão contemporânea, estamos falando que é algo progressivo ao longo do século do tempo, e que hoje boa parte dessa festividade que hoje temos é um retorno da cultura norte-americana. Pastor Ribor falou ao respeito dessa personagem que identificou o Natal. Mas, por exemplo, quando nós vemos a essa personagem, em diferentes partes do mundo, ele é conhecido de diferente jeito. Em algumas partes é conhecido como Papai Noel. Isso. Em umas partes foi conhecido como São Nicolau. Sim. Na Guatemala, como nós somos um país muito próximo aos Estados Unidos, nós temos uma influência grande anglosajona, então se conhece como Santa Claus. Então, realmente isso responde a um interesse tanto
comercial hoje em dia, como também cultural, porque muitas das tradições, costumes que hoje temos já não tem essa essência que tinha há 200 anos, 300 anos. Hoje é já uma fusão de certas culturas que se impõem no mundo. E número 3, pastor, eu gostaria, por que eu acho que as pessoas, vamos a ler a palavra que eu gostaria de ir, ainda não toquei o ponto, da minha parte não toquei o ponto bíblico. Eu entendo que a figura do menino, além que já deduzimos ou resolvimos que a Bíblia não fala a respeito de comemorar o natalício de Cristo Jesus, senão a morte, ressurreição e aguardar a sua vinda. Embora isso, nós encontramos que o menino, a diferença daquele Jesus que foi entregue pelos nossos pecados, ele que projeta para as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma menina de 2 anos. Todo mundo, quando vê ela é muito, além de imperativa, é muito extrovertida, ela gosta de ter contato com as pessoas e as pessoas gostam disso. Então eu vejo que uma criança, um menino, sempre vai inspirar fofura. Então ninguém vai brigar com a criança. Mas por quê? Porque a religião, o comércio de hoje nos apresenta que o símbolo da festividade é um menino. Porque esse menino não agrede ninguém. E é por isso que as pessoas facilmente se identificam. Porque quando nós falamos de Jesus, aquele que pregou, aquele que curou, que libertou, ele muitas vezes confrontou a religiosidade e o pecado. Então é por isso que até o ateu, ele para comemorar o Natal. Por quê? Porque esse menino, ele não confronta ninguém. Ele simplesmente, ele projeta inocência. Então, mas não é o Jesus que nós devemos de apresentar como igreja. Exatamente. É a mesma coisa de você falar com muito respeito, né? Para um católico devoto. Eu tenho um grande amigo meu desde a infância, a gente é muito amigo, né? Ele assiste os nossos programas, tudo, né? O Flávio Magno. E aí um dia ele perguntou para mim: o que você acha desse Jesus, desse crucifixo, com essa simbologia que Roma criou, né? Eu falei: olha, eu vou te falar um segredo aqui, por lei, você não é obrigado a falar para ninguém. Isso é lei no Brasil. Se eu te falar uma coisa, você não é obrigado a falar para ninguém. Não há lei que te obrigue, entendeu? O jurista sabe disso. Pelo menos no Brasil, não sei lá na Guatemala, né? Que cada país tem as suas leis, né? Eu falei: olha, o meu Jesus morreu na cruz e não está mais nessa cruz há mais de 2000 anos, né? Então, é isso que é o perigo. É como você falou muito bem. Uma criança, por que o menino? Por que não aceitar o Jesus que o profeta Isaías e tantos outros, mas o profeta Isaías, o versículo, olha, e ele levou os nossos pecados e tal. E por que eu não quero aceitar esse Jesus? Porque é aquele Jesus que chegou e confrontou um dos homens mais sábios e mais íntegro. Ele mandou um homem íntegro, chamado Nicodemos. Falou: olha, ele não falou para a prostituta no capítulo 4 do Evangelho. Exatamente. Dele. Ele falou para a mulher samaritana, ele disse da água, mas para o Nicodemos eram uns 70 homens, 71, o Sinédrio, não, o Sanhedrin, acho que é Sanhedrin que fala, o Sinédrio, ele mandou um homem, só para você ter uma ideia, para fazer parte do Sinédrio, o seu filho não podia comprar nada fiado na adega, só para você ter uma ideia. Sua mulher não podia ser fofoqueira. Tamanho era o caráter de um líder judeu, né? Tanto é que o rabino, quando ele teve crise nos Estados Unidos, que ele foi preso por uma gravata, eu esqueci o nome do rabino, ele faleceu, né? Você vê o tamanho, como que eles são morais, né? Ele foi provado que ele estava em depressão, que ele entrou numa loja de luxo em Nova York, o Henry Sobel, né? E ele pegou, ele estava lá meio grogue, tomando remédio, e foi provado depois. Ele pegou, mas você vê tamanha a integridade de um rabino que ele foi afastado da presidência. E isso conta muito para os dias de hoje. Se a gente fosse pegar aí no meio do Evangelho a discrepância que tem, mas não vamos entrar por esse lado. Então, isso é muito importante, a gente não pode ficar parado no menino Jesus.
Então. Exatamente. Exatamente. Outra pergunta aqui que eu gostaria de falar. Culturalmente falando, o menino que foi explicado aqui, o Cristo, culturalmente, hoje em dia, está perdendo o lugar para o Papai Noel. Exatamente, eu vou falar, pastor, desde a minha perspectiva como estrangeiro, não brasileiro. Para aqueles que não sabem, eu não sou brasileiro, né? Mas a minha nacionalidade, depois de Guatemala, sempre falei. Sim. Brasil. Uma das coisas que a mim me surpreendeu, porque eu já passei 2 vezes um ano inteiro no Brasil, e já passei a festividade aquela Páscoa. E uma coisa interessante, né, que a primeira vez que eu vim, era mês de abril, março, me parece que tem variante, né, na comemoração da Páscoa todo ano. E eu comecei a ver nos supermercados coelhos. E eu perguntava às pessoas, né, e as pessoas me falavam, olha, isso é um ovo de Páscoa, é um coelho, e falavam muita coisa. E eu falei, meu Deus, quando nós somos fundamentalistas pela palavra, nós vamos entender que essa figura nada tem a ver com a origem, com a essência da festividade. A palavra Páscoa, segundo Éxodo capítulo número 12, diz que quando o povo, Deus estava dando instrução ao povo, ele diz, porque eu enviarei um anjo da morte. E diz que o anjo da morte, quando ele veja o sangue do cordeiro nas vergas de cada casa, diz, eu passarei acima de vós. Sim. Então, no original, isso é o que significa Páscoa, passar acima de vós. O que significa Páscoa para nosso dia? Livramento da morte. Sim. Da morte do pecado, pela redenção do cordeiro. Então, nós vemos que a cultura hoje nos colocou um coelho. E isso, de alguma maneira, vai ser uma estratégia. Não, coelho, não, isso não, nada a ver. E isso, de alguma maneira. Tinha, tá? Não, é diferente, porque. Mas de fato, não tem e então, a gente falando esse ponto, né? Que a cultura coloca uma figura, e queira ou não, no mundo espiritual, isso vem a ser uma estratégia do reino das trevas para desenfocar ou desfocar o povo do verdadeiro motivo de uma festividade. Então, nesse caso, Páscoa, a figura principal e única é o cordeiro. Nada a ver com isso. E isso acontece também, é a mesma dinâmica com o Natal. Natal, Papai Noel, Santa Claus, ou São Nicolau, dependendo a época e o país. Mas se nós queremos encontrar uma semelhança, vai ser Cristo Jesus o verdadeiro motivo. Pegando um gancho nas suas palavras aqui, Josué, você que é uma pessoa que viaja o mundo todo fazendo missão, essa tradição Páscoa, em todos os países que você passou, realmente ele só existe no Brasil, que você vê que é uma coisa que é diferente, que no Exatamente. Brasil... Isso foi no Brasil, por isso eu acentuei a minha permanência no Brasil, porque eu fiquei assombrado. Eu já tinha estado, antes da primeira vez que vim ao Brasil, eu passei morei em 6 países antes de vir ao Brasil, antes da primeira vez. E eu vim a conhecer essa cultura. E uma das coisas que a gente entende, assim, vamos lá, eu sou piauiense, a gente tem uma cultura diferente de ser nordestino. O Brasil é um país transcontinental. O Rigor já é de qual região? Eu sou nordestino também. O pastor Lenilson também nordestino também. Só que assim, a gente São Paulo vê é a capital dos nordestinos. Que as regiões, o Brasil ele te mostra coisas que não existe na Bíblia. Mas também tem uma coisa que é importante, irmão Rômulo. Brasil, eu vejo que quanto na sua cultura contemporânea, como também no seu português, tem uma forte influência norte-americana. Muitas das palavras que vocês adoptam têm origem na língua inglesa. E eu vejo que no Brasil são muito suscetíveis a adoptar, pegar coisa da cultura, da moda norte-americana e implantar. É o famoso American Way of Life, né? É o estilo de vida. Por exemplo, a palavra show. Vocês usam muito a palavra show. Mas ela tem origem, vem do verbo, que é um substantivo também, um verbo na língua inglesa, que é mostrar o espetáculo, né?
verbo mostrar. Então, show, diz você. E uma palavra que tem uma origem. Já estão trocando a palavra evangelho por gospel. Gospel. Por exemplo, no Brasil, esse movimento já é muito marcado dentro da igreja evangélica, o movimento church. Isso. Que em si é uma palavra que na língua inglesa, e nós traduzimos, significa igreja. E é engraçado que igreja. Só que eu particularmente, gostaria de aproveitar a oportunidade para aqueles que estão aqui conectados com a gente. Sim. Eu não entendo por que usar um termo que em inglês, em um contexto português ou lusófono, não tem sentido. Sim. A palavra certa tem que ser igreja, em qualquer motivo. Por que usar a palavra church? Por quê? Porque é mais expositivo. Nós gostamos de pegar modas, pegar movimentos exteriores. Então, nossa cultura latino-americana, não só brasileira, nós somos muito propensos a replicar coisas que estão no exterior. Ok, muito bem pontuado. Aí eu até gosto de brincar, né? De dizer assim, pô, tu abre a igreja em church e não sabe nem falar inglês. Exatamente. Se pelo menos... Nem português, pastor. Nem português, porque infelizmente... Por exemplo, eu posso abrir uma igreja hispano, tudo bem que o meu espanhol não é influente, mas eu tenho quase 30 anos e trabalho com o mundo hispano, né? Então eu posso abrir lá são quase 100 mil só boliviano aqui na Zona Norte. Falei isso, né, na live. Então eu posso abrir um trabalho lá e dizer, olha, eu trabalhei no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, né, ajudei a implantar igrejas, né? Então eu conheço um pouco da cultura de cada, conhecer mesmo, não é lá ficar 3 dias, pregar e voltar, é ficar meses, entendeu? Sim. Abrir trabalho, desenvolver. Assim é como se conhece verdadeiramente a cultura. Agora, aí você abrir, aí eu posso colocar lá um nome, né? Tipo... Church. Não. Church. Aí outro dia o cara, não, pastor, eu vou abrir a igreja church. Eu falei, mas você já pregou para o mundo inglês? Anglo-saxão? Você conhece a cultura anglo? Não, é porque é um modismo lá nos Estados Unidos e aqui, como o Brasil ele é apto a ser pegar do imperialismo americano, eu sei que isso vai doer muita gente, mas a verdade é essa. Sim. Agora, se você foi missionário na Irlanda do Norte, no próprio Estados Unidos, e pregou para o povo americano, sim, lá a gente sabe... A palavra certa é church. Por quê? Porque nós, como diz... Agora eu podia abrir lá, por exemplo, aqui na Zona Norte, que nem eu falei do pastor André. Pastor André, ele foi missionário, ele já também trabalha há quase 30 anos, trabalhou na Argentina, abriu trabalho, trabalhou com os argentinos, ok? Um missionário, e ele aqui no setor 4, né, do setor de Santana, na Assembleia de Deus, tem aquele pastor que eu te passei, é um amigo meu, então ele tem um trabalho já, acho que 15 anos. E o culto, pastor Lenildo, é somente na dinâmica hispana, com a cultura hispana. Então isso é missão transcultural. Olha a visão dele. Agora eu vou lá, não sei falar inglês, nunca preguei para o povo inglês, não tem identificação nenhuma. E aí eu abro church porque é o quê? Sim, é uma moda, é uma corrente, né? Muito bem. Para a gente estar atualizado, né? Eu não posso mas não abrir. tanto na palavra. Né? Chegar lá e colocar Assembleia de Deus, mundo hispano, ok? Passou. Entendeu? Passou. E pregar somente para o hispano. E que fique muito claro, né, que nós estamos tocando esse ponto, né, dessa questão de adotar culturas externas, né, porque o Natal está permeado de muito elemento e cultura externa. Sim, né? claro. Fala muito. Então, exatamente. Então, a figura do menino está sendo trocada pela figura do bom velhinho. Bom velhinho. Pela cultura brasileira, enfim, e mundialmente em alguns lugares é aplicado isso. O menino se acredita que nasceu no dia 25, o menino Cristo, só que culturalmente está sendo trocada pelo bom velhinho, o velhinho que dá presente, que vem e desce pela chaminé. Essa história é verídica, é real ou são criação? Então, aí desculpa, aí eu falo, nós como cristão, tá? Nós vamos chegar lá na nossa parte de cristão, para nós finalizar, eu estou deixando por último, mas eu estou falando nos dias atuais, cultural, nós como brasileiros, falando aqui do Brasil,
que eu, na minha visão, nós estamos deixando de acreditar do nascimento de Cristo para que possamos dar ênfase ao bom velhinho. E eu acho que isso culturalmente está sendo trocado. Tá bom? Você que está participando conosco, que está nos ouvindo aqui, é o nosso podcast Estudo 304. Nós estamos aqui debatendo um assunto que é importante, o que é o Natal, a origem do Natal. O Natal nos dias atuais. E nós vamos chegar na parte importante para nós cristãos, que é o Natal pela Bíblia, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós pregamos. Qual é a visão dos nossos pastores que aqui estão presentes e qual a importância do Natal para a igreja? Bom, etimologicamente, falei no começo, vou falar, Natal nada mais é. O Rômulo nasceu numa data, eu nasci em 25 de maio, então quando chegar essa data é a data natalícia, etimologicamente, ok? Então, a gente já mostrou aqui quando é que surgiu pelos povos bárbaros, tal, depois de Nicolau, depois de 5 séculos, só para repetir, porque de repente está chegando algumas pessoas. Então, a gente vê à luz das Escrituras. Na verdade, né, a gente pode pegar no Antigo Testamento, o Salmo 118, verso 24, que diz para você celebrar o seu aniversário, né? Se esse é o dia que o Senhor criou, né? Então, está falando da sua data. Né? É o dia que Deus criou, é o dia que você veio, né? Então, também Deus falou para Jeremias que desde o ventre te escolhi, então tem uma data para você vir no mundo, né? Eu particularmente, claro, como conhecedor das Escrituras, eu sei que isso como já foi falado aqui, é algo constitucionalizado por Roma, né? E que eu, como cristão, como acredito na Bíblia judaica cristã, entendeu? Eu não tenho problema nenhum se você quiser comer peru dia 26, eu vou lá na tua casa e como. Se você quiser, mas é o que a Paulo fala, né? Paulo vai entrar nesse capítulo, quando ele vai falar, olha, se você for na casa de uma pessoa, né, e a pessoa te der, tudo que você der, você coma. Porque pela consciência de quê? Salmo 24 fala que todas as coisas Deus criou. Ok? É isso que Paulo quer dizer, consciência. Agora, se eu chegar, olha, isso aqui, eu ir na sua casa e você falar, isso aqui está sendo oferecido a São Nicolau. Isso aqui está sendo oferecido para os orixás. Isso aqui está oferecido para o Papa. Isso aqui está oferecido para o bispo, apóstolo ou pastor presidente. Eu não como, porque isso vai ofender o meu conhecimento e a minha moral. Vocês entenderam? Então, então para mim é uma festa consumista, pagã. Então, esse é meu ponto então no Natal, se a gente te convidar para ir na nossa casa e falar, essa aqui é para o pastor. Aí depende da forma que eu estou falando de idolatria. Sim, né? Sim, o Paulo ele vem a falar em relação a certas comidas que eram oferecidas a determinados ídolos, e ele recomenda, né? Ele fala, né? Tudo que vocês encontrem aí, podem comer. Por causa da consciência, porque realmente o motivo é a convivência, a confraternização. Agora, se vem alguém e declara, diz, esta picanha foi oferecida a Maximão ou a determinado ídolo. Exato. Aí então nós devemos de saber que existe um culto a uma entidade. A uma entidade. Isso. Então, mas eu particularmente penso o seguinte, formo uma opinião ao respeito se os cristãos devem ou não comemorar o Natal. Eu particularmente dou relevância mais à virada, porque é uma expressão de gratidão a Deus por um ano que está findando e mais outro ano que estamos começando. Mas se alguém me diz, pastor, posso ou não? Eu gostaria também, além do que pastor Ribor, ele recomendou, gostaria de citar 1 Coríntios capítulo 6, versículo número 12.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Agora, qual é o problema? Quando nós entramos a uma determinada festividade, reunião, o ambiente, quando esse ambiente vai me dominar e eu acabarei fazendo coisas que não agradam ao Senhor, melhor eu me faço. Então, mas se é um motivo de confraternizar, porque nós podemos tomar uma figura, nós podemos falar, tá claro, a Bíblia não fala explicitamente de comemorar o Natal de Jesus, só a morte, ressurreição e esperar o seu retorno. Mas, tomando a ocasião da festividade, então eu vou aproveitar para dar uma mensagem. Olha, já escutou falar, já que é uma data que se fala sobre presentes, vamos a falar de João capítulo 3, versículo número 16. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu a seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós podemos aproveitar a ocasião para apresentar o maior presente que foi dado para a humanidade. Cristo Jesus, ele foi dado, então, de maneira concreta. E só lembrando, foi o filho, não foi o menino. Exatamente, foi filho de Deus. Como 3 anos. Como aquele presente de Deus para a humanidade. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele foi entregue para quê? Para a redenção de nossos pecados, para nós ser livrados da ira do inferno e de uma condenação sem Deus. Então, aquilo que eu recomendaria, porque infelizmente eu, desde tempos imemoráveis, eu lembro muito bem que se fala que estas festividades, infelizmente, são ocasião para a queda espiritual de muito crente. Muito crente que infelizmente se afasta, vai embora da igreja. Então, se você vai entrar em um ambiente onde tem bebedice, tem adultério, tem sexo, tem fornicação, tem desenfreio, melhor nem entre, meu querido, não entre. Por quê? Porque você vai desonrar o santo nome do Senhor. A nossa festividade, nossa festa é Cristo Jesus, a nossa Páscoa é Cristo Jesus, e Ele já foi entregue pelos nossos pecados. Agora Cristo é o cumprimento de todas as sombras, as festividades, os rituais, de tudo que se fazia antes. Cristo Jesus é o único e verdadeiro motivo para nós celebrarmos, mas não só apenas 24, não só apenas 25, todos os dias do ano, que Cristo Jesus seja a nossa alegria, a nossa festa em santidade, para a honra e glória do Senhor. Pode falar. Vai aí. Não, eu ia pegar um gancho aqui, quando ele falou assim das festividades, era até uma dúvida, porque assim, o pagão tem diversas crenças. Aquela pessoa que, vamos comemorar o Natal. A comemoração do Natal do evangélico, um exemplo, os pastores. Isso gera uma dúvida até mesmo nos internautas, que alguns já me fez essa pergunta e às vezes a gente não sabe responder. Como que é o Natal do evangélico? Para os internautas que estão do outro lado, essa é uma pergunta. Gostaria de passar primeiramente para o Porque assim, pastores, obreiros, cada um tem a sua forma de comemorar. Mas eu gostaria de entender, porque assim, tem internado que fala assim, mas o pastor, quando chega do 24 para o 25, ele toma um vinho, o que eles fazem na igreja? Eles tomam só um suquinho mesmo, eles comemoram como outras pessoas. E assim, a gente sabe mais ou menos, cada um tem uma forma, mas vocês que, por andar em tantos países, em tantos estados, vocês conhecem diversos pastores, diversos membros diferentes. A Bíblia fala de uma forma, mas realmente o título que às vezes a pessoa tem, ela segue o que a Bíblia... Então, aí que está, isso aí é muito particular. É o que o pastor Josué falou, né? Nós não podemos servir a 2 deuses, né? Não podemos estar... Eu me lembro, o senhor falando aí esse versículo, eu me lembro quando eu tinha meus 12 anos, eu subi uma rua e lá tinha uma festa afro, né? E estavam batucada lá, e aí a mãe de santo lá veio lá e me deu um pedaço de bolo, né? E eu, puxa, criança,
Quando eu fui comer, mas ela falando que aquilo lá era oferecido aos orixás, eu não quis. Eu peguei o bolo, depois saí fora, pedi perdão para Jesus, porque minha mãe me ensinou isso, entendeu? Então isso é muito particular. Eu não sei, tem pastor que toma uísque, tem pastor que bebe. Isso é cultural. Você vai na Argentina, você vê os pastores, eles tomando, eles misturam uma água com gás, que chama gaseosa, com vinho na hora do almoço, na hora da ceia. Na ceia deles, de comer mesmo, e na janta. Então isso é muito cultural, mas eu não vi nenhum deles beber para se embriagar. Ok? Então isso é muito, muito. Tá aqui no Brasil, para mim, então para mim é um dia comum. Para mim é um dia comum. 25 de dezembro para mim é um dia comum, né? É um dia normal. E aí a questão de entendimento, que nem eu acho, me sinto mais alegre, mais à vontade entrar numa igreja, faço isso todo ano, me reúno com alguns irmãos, dobro o meu joelho, eu saio o 2024 orando e entro o 2025 Amém. Orando. Então isso é uma forma de gratidão, né? E também não está escrito que você tem que fazer isso. É uma forma de celebrar o dom da vida. A Bíblia fala para você celebrar, né? Como chega no seu aniversário, na sua data natalícia, né? Puxa, Romulo, irmão Lenils, que o pastor Soto, que benção a sua data, feliz por mais um ano de alegria, de luta, de guerra, enfim. E sigamos, né, adelante. E se não mirarmos acá, vamos se mirar nos cielos. Isso para mim é importante. Entendeu? Então, para mim é um dia comum. Mas não, é que nem eu digo. Desde que para mim, bom, eu também não tive desse tempo de pastorado, de ministro do Evangelho, eu nunca entrei numa casa, seja de cristão ou de pessoas não cristãs, porque eu tenho irmãos meus que não são cristãos, já fui passar o Natal com eles, mas eles não me ofereceram também para outros deuses, entendeu? Mas eu estou ali na questão o meu propósito, dentro do meu... Eu estou cumprindo a Bíblia, eu estou na comunhão. Então, exatamente. Então, se eu oferecer cerveja e uísque, eu não vou tomar. Por uma questão de princípio bíblico. Né? Pastor, me perdoa. Eu vou sintetizar em 2 minutos. Ao respeito da dúvida que evocava o irmão Rômulo, sobre o elemento do vinho como elemento para celebrar socialmente. Eu vou basar no que eu vejo na palavra e a minha opinião, que fique muito claro. Eu, particularmente, não concordo com uma prática desmedida de beber vinho. Por quê? Pastor Ribor falava sobre a Argentina. Eu já morei 2 vezes na Argentina e o meu caso é muito diferente do pastor Ribor. Eu vi pastores, porque na Argentina, como em Portugal também, faz parte da cultura do povo, dele sempre beber e acompanhar, muitas vezes, suas refeições com vinho. E quase sempre, quando eu participei com alguns pastores, quase sempre vi pastores embriagados. Sim, a Bíblia condena, então, não embriagueis com vinho. Então, quando a palavra fala, quando eu faço uma retrospecção bíblica, falo desde o início até a última parte onde vem se falar sobre vinho, a palavra do Senhor fala mais de um aspecto negativo que positivo. Por quê? Porque o ser humano, ele não tem temperança, quase sempre. Não tem controle. Se ele não está direcionado pelo Espírito, ele perde o senso. Então, esses excessos, sempre o ser humano, a vontade e a carne do ser humano, ele é muito propenso. Então, eu particularmente não concordo com a bebida do vinho no cristão, ainda que seja uma cultura. Eu aprendi uma coisa no campo transcultural. Eu tenho que respeitar uma cultura e tenho que adaptar a
pregação do Evangelho, sempre e quando os elementos da cultura não venham a transgredir a palavra do Senhor. Por quê? Porque se tem um elemento nessa cultura que me leva e me coloca em contra de um princípio bíblico, então eu preciso entender que eu vou dar sempre relevância e vou aprimorar o princípio da palavra cultura. Aliás, nem tudo que vem numa cultura vai estar certo biblicamente. Então, eu por isso entendo, a minha cultura é do reino. E conforme a cultura do reino, eu me adaptarei em cada cultura. Então, penso que o vinho é algo que acorda e desperta muitas opiniões, mas particularmente eu não concordo com isso. E só lembrando, eles falavam assim, ele vem de uma cultura diferente, ele é predicador brasileiro, ele não toma vinho, né? E davam risada de mim. Mas eu falei, fica à vontade, né? Agora, claro que no contexto bíblico, a Bíblia fala em Provérbios várias vezes que não é bom você se demorar na bebida forte, né? Começar o vinho. Então, pronto. Efésios capítulo 5, verso 18. Isso. Que fala, não se embriaguei com vinho, que há onde há devassidão, mas é encher do Espírito Santo. Então, um conselho que eu dou aqui aos pastores, a todos os ouvintes, todos que estão participando conosco, é melhor não tomar vinho. É melhor ser cheio do Espírito Santo. Exatamente. Porque o vinho, ele gera contenda, gera confusão, gera um monte de coisa quando se toma e não tem controle, se passa do ponto. O controle. Então, prefira ser cheio do Espírito Santo. Amém. Com certeza, você vai ter uma vida próspera e abençoada no nome do Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui no nosso podcast, no Estúdio 304. Está sendo uma bênção. Estamos aqui dividindo as nossas opiniões, baseado no contexto histórico, nos dias atuais e no contexto bíblico sobre o que é o Natal. Você pode tirar sua dúvida, mandar a sua mensagem, se estiver nos acompanhando pelo Instagram. Enfim, nós estamos aqui para dividir esse assunto sobre o Natal. Mas, pessoalmente falando, eu e os pastores que aqui estão presentes, eu acredito que o Natal é um momento importante para gerar comunhão. Não que nós não tenha comunhão, porque a comunhão ela tem que prevalecer no Natal, no Ano Novo, no janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Mas o Natal, pela cultura que temos, tirando o Papai Noel, que foi introduzido dentro da história, eu acredito que esse momento é importante para a comunhão familiar, uma comunhão mais íntima. Eu acredito assim, porque vem parente de fora, vem pessoas de longe nos visitar e ali participamos, tomamos o nosso refrigerante e entra aqui a Coca, que é um símbolo que infelizmente entrou na história. Você não sabia disso, né? Do Natal também. Então, eu acredito que esse é um momento de comunhão, é um momento de nos se aproximar, abraçar, porque é uma espera de um próximo ano que está chegando. Pode falar. Não, esse lado, claro, esse lado cultural de todo mundo estar amável, generoso, né, confraternizar com a família, não, isso é louvável, né? A Bíblia fala categoricamente, eu só quero ler aqui em Filipenses, que eu amo esse texto, né? Filipenses, se você puder aí depois, capítulo 4, verso 8, né? Isso aqui é uma poesia, né? A Bíblia fala, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, né? Exatamente. Tudo que é honesto, tudo que é justo, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, né? Tudo que é de boa fama, né? Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai, né? Então, é maravilhoso você reunir seus amigos, seus irmãos, né? Eu gostaria mesmo eu tenho esse meu amigo lá em Belo Horizonte, o Flávio Magno, nós somos amigos desde criança, e quando a gente se encontrou, a gente ficou 38 anos sem se ver. E quando a gente se encontrou, ele perdeu até o rumo da escada, de tão emocionado. Então, tudo que é amável. Então, esse momento é glorioso. Eu quero pegar aqui um gancho nas palavras do Ribot, porque assim,
É como se diz, o Natal, o Papai Noel, ele entra como um anfitrião da festa, na verdade, né? E se a gente for olhar por outro lado, assim, os familiares estão muito distantes. Hoje, no mundo que nós vivemos, o relógio do homem é um relógio que está muito apressado. Exatamente. Ele está muito apressado, ninguém tem mais tempo para nada. Por que não? O próprio ser humano tirar esse contexto que não existe e pôr o que existe na vida. Um exemplo, você é meu irmão, todo dia é dia de se alegrar com você. Exato. Eu deixo para se alegrar com você só numa data comemorativa. Eu acho que nós estamos num mundo a qual fantasias hoje tem mais importância e relevância do que você que é meu irmão, que está aqui, que eu sei que você existe. Porque o Papai Noel existe para algum de vocês? Então, é isso que eu falo. É a questão da massificação, né? A massa de manobra. Então, nós vimos com essa cultura, né, desde o século IX. E nós estamos no século XXI. São 12 séculos. Vamos colocar aí, vamos arredondar assim, né? 1.200 anos ali, martelando, né? Martelando. É o poder da mídia. Mídia que eu estou falando culturalmente, né? A força da informação, né? Então, isso impregnou. Né? É que nem se a gente fosse abrir o leque, tem certos costumes em religiões, né? Ou em igrejas que não é bíblico, mas é costume, cristalizou. Então é muito difícil você tirar isso aí que você está falando, porque biblicamente, né? Binei matove umanaí chave ringa miarra, com bom e agradável. É que os irmãos vivam o quê? Em união. É que nem no começo do pé de corte falou: a Primeira Guerra Mundial, para mim, foi hipocrisia. Eles saíram lá das trincheiras, obrigado, das trincheiras, se comemoraram, acabou o Natal. Agora eu te mato amanhã. Então estamos com algum problema. Exatamente. E esse ponto também, né, de viver a festividade do momento, né? Então, considero aqui, concatenando a opinião de cada um, já definimos, né, que uma festividade com trasfondo pagano, e nós passamos, sobretudo, né, na palavra, que o que as escrituras falam a respeito disso, e como eu falava no início, a finalidade. Se esta ocasião produz unidade, comunhão, convivência, confraternização, pois tudo que seja, como falou o pastor Ribora, através da palavra, tudo que seja de bom senso, que promova a paz, a unidade, tem que ser feito em nosso meio. E como falou também aqui nos irmão Rômulo, hoje vivemos em uma sociedade tão agitada, uma sociedade tão afanada, e que temos que aproveitar essas datas para chamar a família, para sentar, para falar, porque somos seres humanos. Também temos, né, essa necessidade de nos relacionar, somos seres por natureza relacionais. Então o ser humano também se alimenta de relação, de vínculo com outras pessoas. Então, como foi falado, se nós colocamos a Cristo Jesus como centro de toda a festa, de toda a comemoração, nós estamos entendendo o motivo da vida. Então é por isso importante colocar a Cristo e entender que Cristo é senso, é santidade, é cordura, é temperança. Quem está em Cristo vai agir de maneira diferente nessas festividades. Glória a Deus. Nós estamos chegando quase ao final aqui do nosso programa, desse podcast, e eu acredito que todos aqueles que participou conosco, a nossa pauta aqui não é tirar de você aquilo que você acredita. A nossa pauta aqui é falar a respeito e colocando a nossa opinião e colocando o que a Bíblia não fala sobre o Natal, mas o que ela nos mostra a respeito dessa questão para nós cristãos, que
exercemos a nossa fé em Cristo Jesus. Nós estamos chegando já ao final, temos alguns minutinhos aqui e nós queremos dar as considerações finais. Eu quero aqui passar a oportunidade para o nosso pastor Ribot. Eu quero parabenizar pelo trabalho. Só pegar um gancho. Eu falei das festas judaicas do capítulo 23. Todas as 7 festas, ela tem um significado e cumprimento cabal acerca de Cristo. Tá bom? Também nisso. Mas a gente entendemos que festa Deus deu para Israel e entendemos que cada festa dela, ela tem um significado. Ok? Ok. Enfim, mas olha, parabenizar esse estúdio maravilhoso, o estúdio Osasco 304, e pastor Lenilson, com certeza, se o senhor continuar aqui, o senhor vai muito bem, né? Eu amei, e um beijo aí aos amigos internautas, e obrigado aí pelo carinho e também pela paciência, porque quando se fala das escrituras, eu sou contundente, né? Eu prefiro as escrituras, né? Porque senão a gente vai cair no canto da carochinha do mítico. Papai Noel para mim é mítico. Exatamente. Né? Então, eu prefiro ficar com as escrituras. Tá bom? Deus abençoe o nosso pastor Ribot Alves, em nome de Deus, que tem conhecimento e passou um pouco aqui para nós. Foi um prazer dividir os estudos com o Senhor e eu acredito que não vai faltar mais oportunidade. Amém. Também quero aqui dar as considerações ao nosso querido Rômulo Bispo. Eu, de fato, pastores, eu só quero agradecer um homem tão pequeno quanto eu, tão pequeno no tamanho quanto na palavra ainda. Estamos aprendendo no dia a dia. E está no meio de grandes gigantes aqui da palavra. Eu ouvi... não foi de algumas pessoas. Eu vi um vídeo que falava assim: quando você estiver do lado de 3 milionários, você será o quarto. Olha né? que bênção. Quando você estiver do lado de 3 fracassados, você será o quarto fracassado. Né? Então, assim, eu estou tendo essa oportunidade de estar do lado de 3 grandes pastores, de 3 grandes conhecedores da palavra de Deus. Quem sabe uma hora ou outra Deus não desperta esse dom, nos dá esse dom, né? Então, assim, eu só tenho gratidão de poder compartilhar com vocês esse momento aqui e dizer que estou à disposição, tanto de você, pastor Lenilson, quanto do pastor Ribot, que é um irmão. Obrigado. E do nosso outro irmão que Deus nos deu. Deus nos deu, vem de outro país. E eu quero dizer, para finalizar o meu agradecimento, eu quero fazer uma pergunta para ele, porque no Brasil tem uma coisa que diz assim: crente, quando estão reunidos, não gosta de comer. Isso é verdade ou não? Não, eu acho que o crente gosta de comer mesmo. Ele gosta de comer mesmo e particularmente aqui no Brasil, você come muito bem. Come muito bem. Eu já aumentei aí uns quilos e pela minha altura eu tenho que cuidar muito do meu peso também, para não me expandir muito lateralmente. Então, eu quero desde já deixar um convite aqui, que nós, na casa do Lenilson, que é um lugar bom de se reunir para fazer o rango, né? Fazer o rango. Aqui o rango é hora do... E lá, as panelas lá da casa do pastor Lenilson são grandes. Agora, só uma pergunta: esse negócio vai ser do dia 24 ou 25? Agora eu fiquei curioso. Pode ser dia 24, 26. Bom, é isso. Que Você vai viajar? Não, vai viajar. Fechado então, eu aceito Tudo também. bem. Aceito bem. Já vou falando para a pastora Selma aí, ó, que Aí, pastora Selma. o bom do crente é o seguinte: um leva o feijão e o outro leva o pé do porco e vai por diante. Então, Entendeu? pastor, obrigado, gratidão. Pastor Lenilson, eu sei que o senhor vai... depois o senhor fala do Natal Solidário lá no Não, Jardim Civil, sério, tá? depois Beleza. já vamos entrar. Eu achei que o senhor esqueceu, desculpa. Não, ia deixar para o final. Deus abençoe nosso irmão Rômulo Bispo. É um prazer dividir também os estudos aqui com ele, um jovem abençoado, e com certeza Deus tem grandes coisas a realizar através da vida dele e por ele, no nome do Senhor Jesus. Também é um prazer e dar nossas considerações o nosso pastor Josué Soto, que veio lá da Guatemala e nos dá a honra de estar aqui conosco. Meus queridos, sou grato primeiramente a Deus, também a meu amigo pastor Lenilson pelo convite. Muito obrigado por tomar em conta do seu servo aqui, o colega também, pastor Ribot.
homem de Deus. E o nosso amigo aqui, nosso irmão Rômulo também, uma honra, um privilégio também ter a ele aqui compartilhando, né, trocando ideias. Amados, mais uma vez, nós queremos esclarecer, este apenas é um debate, aqui foi vertida a nossa opinião, de acordo que nós temos aprendido, né, pela palavra, também pelo estudo pessoal, mas cada um de vocês, eu recomendaria que você, se tem algum tipo de dúvida, você chegue perto do seu pastor, do seu líder, vai e pergunte a ele, porque ele é o homem designado por Deus para esclarecer as dúvidas pela palavra do Senhor. E eu só gostaria de encerrar este momento com Mateus capítulo 1, versículo número 21, quando o anjo fala a José, e ele diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se nós queremos encontrar um propósito, queremos ser propositivo em toda atividade, toda festividade, toda comemoração que já foi esclarecido aqui, que tem um trasfondo pagano, que não tem um início, um gênesis bíblico, aqui nós precisamos entender que Jesus é o presente de Deus para a humanidade para perdoar os nossos pecados. Assim que vamos e nós aceitemos a esse Cristo Jesus, que é o único que perdoa, que salva e que nos leva para o céu. Que Deus abençoe. Sou o pastor missionário Josué Soto, da Guatemala. Um abraço. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso pastor. Leandro, só posso pedir uma parte aqui? Eu quero que focalize aqui, por favor. Lembrando-se que em todo debate, para pessoas maduras, né? Pessoas maduras, pessoas cultas, educadas, né? Sempre prevalece essa palavra. Pode-se chocar as ideias, mas não as pessoas. Entendeu? Então nós temos que ter esse ponto. Amém. Né? Choque-se as ideias, assim como o gosto. Tem gente que gosta de vermelho, hoje eu estou de azul, né? Tem outros que gostam de preto, e assim vai por diante. Né? Então a gente tem que aprender a respeitar o ponto. E, claro, a gente trouxemos os pontos bíblicos e respeitamos também a sua forma de pensar. É isso aí. Eu quero também aqui agradecer o nosso pastor JB pela oportunidade de dividir o seu estúdio aqui. Muito bom. Que é uma bênção, e eu tenho certeza que Deus vai acrescentar muito mais na sua vida, multiplicar, derramar das suas bênçãos. Então, muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco a respeito daquilo que cremos, daquilo que aprendemos. Deus abençoe. Mas também aqui, para encerrar, eu quero passar aqui para o nosso pastor Ribô, que vai falar um pouco, e o Rômulo Bispo, sobre o mercado solidário. Ele tem 2 minutinhos para nós encerrar aqui e falar sobre o mercado Natal Solidário, Natal Solidário, que vai ser realizado dia 14, próximo sábado. Pastor Ribô. Bom, quero convidar vocês para estar lá conosco a partir das 14 horas, o Natal Solidário, aonde cremos, né, que vamos conseguir distribuir lá pelo menos umas 300 cestas básicas, né? Nós estamos esperando isso. E também presentes, hot dog. Então vai ter muita brincadeira, vai ter também ação social, né? Vou dividir o meu minuto com ele aqui. E também ação social e o principal, a pregação do Evangelho, com muitos louvores, com muitas bandas. Então vai ser muito bom esse trabalho. Então vai ser lá no Jardim Cirino, né? Eu não me lembro o nome da rua, mas você vai ver o caminhão lá da UGEM, onde perguntou onde está tendo ação social do caminhão da UGEM. Tá, o Jardim Cirino não é um jardim tão grande, né? Né, Roma? Você que conhece mais Osasco do que eu. O que a gente quer deixar para cada um de vocês, internauta, é que, assim, todos os anos a UGEM, a gente se propõe a fazer um Natal Solidário, não só a UGEM, quanto outras instituições parceiras. Eu quero aqui, desde já, deixar o nosso agradecimento ao Instituto Dona Márcia, que é um instituto a qual eu faço parte dele já há muitos anos, e desde que a gente começou a fazer parte da instituição UGEM, a gente tem abraçado esta causa junto. A parceria, né? Isso, é uma parceria que leva alegria para o coração dos irmãos, dos necessitados. E é verdade. Então, assim, graças a Deus, nós já estamos aí com uma
boa porcentagem das cestas básicas, praticamente 100% concluído. Glória a Deus. Cestas básicas. E assim, vai ser um evento realizado ali no Jardim Cirino. A gente vai colocar aqui depois a divulgação no nosso Instagram, na rede dos irmãos também, para que vocês do outro lado, que queiram ajudar, que possa contribuir para que esse evento chegue a 1.000 crianças, a 300 famílias que lá vão fazer parte desse evento, pode entrar no site aí da Urgem, pode entrar no Instagram da Urgem, e lá tem todos os dados que precisam para que você possa contribuir. Você que possa contribuir com uma cesta básica, você que pode contribuir com um brinquedo para uma criança dessa, e você que não tem esse tempo para contribuir com isso, você pode contribuir com um Pix no valor de R$30 que vai atender uma criança. Então, assim, é isso que a gente tem que ser solidário. O Natal, ele não só é uma festa para a gente comemorar, e sim também ele é uma festa para a gente ser solidário, ajudar o próximo, porque muitos pensam no Natal só em querer receber. Não, o Natal também é ano da gente plantar, da gente semear. Então, assim, a Urgem, a Igreja Céu, o Instituto Dona Márcia, vamos levar alegria ao coração dessas pessoas no bairro Cirino. Então, assim, desde já você que está aí do outro lado, que tiver dúvida de alguma coisa sobre a ação do dia 25, entre aqui no nosso Instagram, deixa a sua pergunta, a gente vai te responder, e vamos fazer o Natal dessas pessoas um Natal mais feliz, né, pastor? Lembrando, Rômulo, você falou muito bem, existe uma frase judaica que eu gosto muito, né? E quando você faz uma pessoa alegre, você fez um mundo alegre, né? Então, quando você faz o bem a uma pessoa, por isso, e isso é bíblico, né? Jesus, ele, numa das suas palavras, disse, olha, é melhor uma pessoa salva do que o mundo perdido, né? Uma pessoa salva vale mais do que o mundo perdido. Então, lembre-se. E outra, eu gosto muito, isso é uma música secular, né? Mas é uma música, acho que o Sal da Terra, é uma música dos anos 80, Beto Guedes, ele disse que 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Então, vamos ajudar. Você pode entrar na page da Urgem, né? Lá tem também na page da Igreja Céu. Eu não tenho não sei se o Instituto Márcia tem site. Temos, né? Então entre lá, irmão, vale a pena. Nós fizemos a live solidária sábado. Que live abençoada. Olha, superou, né, dentro das nossas expectativas. Porque a gente sabe, irmão, que este ano foi de muita catástrofe. Este ano também foi de muitos problemas sociais. O Rômulo também é um camarada que está muito envolvido, né, com trabalho social, né? Eu digo que o irmão Rômulo, ele é o arranca-toco de Osasco. Não, onde que é para arrancar toco, eu falo que ele é o Jefté da Bíblia. Depois eu lhe explico quem é Jefté. Tá. Né? Só para concluir aqui, meus irmãos, eu tenho aqui hoje no meu Instagram quase 4.000 seguidores. Se cada um de vocês, que é nossos amigos, puder contribuir para fazer uma criança dessa, a gente hoje temos aí, são 2.500 crianças para ajudar no mundo todo, em alguns estados, em alguns países. Eu tenho 3.000, quase 4.000 amigos. Se cada um doasse 1 quilo de alimento, a gente teria alimento suficiente 4 toneladas para atender essas crianças. Então, assim, vamos ser solidários. Aquilo que a gente compartilha com amor, aquilo que a gente faz com vontade, Deus só multiplica na nossa vida. Verdade. Então, seja solidário. Entre na fanpage, Instituto Dona Márcia, Urgem, Igreja Céu, o Rômulo Bispo está aqui, estou para auxiliar. Vamos fazer a corrente do bem no Natal solidário, vamos ajudar essas pessoas. E assim, vamos remando, vamos ser solidários. Estamos à disposição, pastor, muito obrigado. Vamos chegar a alcançar os não alcançados neste Natal. É isso aí. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi um prazer estamos juntos aqui e com certeza
vai ter mais oportunidade, Deus vai preparar. E a gente vamos trazer alguns temas aqui importantes que precisamos debater e compartilhar com todos. Deus abençoe a todos aqui nesta noite, que o Espírito do Senhor possa continuar te abençoando. E da mesma forma que nós começamos em oração, nós vamos terminar em oração, e eu convido o nosso pastor Ribo Alves para fazer essa oração de agradecimento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos, meus amigos e irmãos internautas. Bendito Deus e bendito Pai, nós queremos te glorificar, te agradecer pela vida do pastor Lenilson, pela vida do pastor Soto, pela vida do nosso querido irmão Rômulo Bispo. Eu quero glorificar a Deus pela vida desse estúdio, pela vida do pastor JB. Ó Senhor, alegria grande, que o Senhor continue. Nós estamos certos, Senhor, que nesse sábado, no Jardim Cirino, nós vamos ver muitas famílias recebendo aquela cesta básica, recebendo aquele hot dog. Senhor, tu sabes que se nós pudéssemos fazer mais, nós faríamos, mas nós estamos fazendo conforme as nossas forças. Eu sei que até lá, Senhor, o Senhor pode levantar profissionais liberais, o Senhor pode levantar empresários, o Senhor pode dar ordem, Senhor. O Senhor dá ordem nos 4 cantos cardinal da terra. Por isso, soberano Pai, no nome do nosso Senhor Salvador Jesus, continua nos ajudando, e certo, Senhor, que sábado o caminhão da Eugênio, o Instituto Márcia vai estar lá, os irmãos, a igreja, outros ministérios, outras igrejas também, parece que são mais de 10 igrejas, soberano Pai, vão estar lá conosco, Senhor, cumprindo o Salmo 133, e neste clima natalício, clima de alegria, clima de solidariedade. Por isso, Senhor, tudo isso nós glorificamos a Ti, por intermédio do Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário, que perdoou os nossos pecados, que escreveu nosso nome no livro da vida, e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Assim, nós te agradecemos, certo que a nossa oração, ela não é ética com lábios soberbo, mas com um coração humilde, porque o próprio Jesus, quando andou aqui na terra, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Por isso, nos ajuda. É o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Graças a Deus. E eu te espero sexta-feira, às 20 horas, na Rádio Eugênio, programa Reaviva. Deus tem sido glorificado. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus abençoe. Bom.